Boa noite a todos. Então, nesse momento, convido a todos para que se desliguem das ocupações do dia de hoje, que os nossos corações possam pulsar tranquilos, serenos, que possamos imaginar diante de nós a excelsa figura de Jesus, resplandecente de luzes, de paz, de harmonia e de muito amor. Essas luzes nos envolvem, acalmando, asserenando totalmente o nosso ser. E com Jesus percorremos totalmente o nosso lar, com o Mestre espargindo essas luzes em todas as direções e envolvendo cada uma das pessoas que conosco habitam em nosso lar. Dessa forma, todos nós e o nosso lar vamos ficando em paz, harmonia, serenidade, e que assim possamos permanecer durante todo o nosso encontro com o Evangelho nesta noite. Vamos envolvendo a Mônica com muito carinho, para que ela possa sentir essas luzes que a envolvam e possa assim ficar mais serena e tranquila, para poder trazer para nós o seu estudo do Evangelho de Jesus para esta noite. Jesus amado, permita possamos permanecer durante todo este encontro em paz. Que assim seja. Graças a Deus. Boa noite a todos, que Jesus nos fortaleça e nos ampare. Quando nós observamos as situações ao nosso redor, na nossa própria família, vendo as dificuldades, quando não temos ainda o conhecimento da doutrina espírita, nós nos fazemos várias perguntas. Quais são os primeiros pensamentos que vêm na nossa mente quando vemos um bebê ou uma criança com uma doença muito grave? Meu Deus, tão inocente, por que uma doença dessa? E quando nós conhecemos uma pessoa tão boa, que só faz o bem, que nós falamos, nossa, é até um anjo, né? De tanta bondade, passando por situação difícil, às vezes por doenças incuráveis. Nós ouvimos aquele comentário, meu Deus, que injustiça, uma pessoa tão boa passando por isso. Quando um jovem, uma criança desencarna, nós também, meu Deus, por que isso? Por que esse sofrimento? Se fosse uma pessoa ruim, não teria morrido. Então, quem nunca ouviu esse tipo de comentário? Nós ouvimos, não é? Constantemente esses comentários. E essas situações todas levam a um conflito. Que conflito? Ora, se nós aprendemos que Deus é o nosso Pai, que Deus é justo, como observando essas situações que parecem ser tão injustas, não é? Como algumas pessoas têm uma vida que aparentemente sem tantas dificuldades e outras com tantas dificuldades. Por que então umas crianças nascem saudáveis e outras nascem com tanta doença? Então, Jesus, não é, nos ensinou que Deus é Pai e que quer o melhor para nós. Então, onde está esse Deus que é Pai, que quer o melhor para nós, que permite, então, que uma criança inocente, por exemplo, nasça com uma doença terrível, que nasça, às vezes, com uma deficiência ou que nasça com uma falta de um membro? E essas perguntas só podem ser respondidas com o entendimento da reencarnação, com o conhecimento do funcionamento das leis divinas. E são essas questões que nós temos esclarecidas com a doutrina espírita.
Por isso que ela foi chamada, não é, por Jesus, de o Consolador. Porque como é consolador nós conhecermos que por trás de tudo tem uma explicação, que por trás de tudo tem a justiça divina, que por trás de tudo tem a mão de Deus e que Deus quer o melhor para nós e vai sempre fornecer os meios para que nós sejamos felizes. Então, a doutrina espírita nos esclarece que nós somos espíritos em evolução e que nascemos no planeta para esse processo de aprendizado, para o crescimento, e que todo esse processo, né, de aprendizado, desse crescimento, da evolução, é regido pelas leis de Deus. E as leis de Deus são sábias, são imutáveis, são eternas. E uma dessas leis que comanda a nossa vida é a lei de ação e reação, também conhecida por lei de causa e efeito. E essa lei explica que tudo aquilo que nós fazemos ecoa no universo, que todas as ações que nós cometemos e que estão de acordo com as leis divinas, elas vão ter como reação o progresso, a alegria, o bem-estar, a felicidade, esse crescimento. Agora, e as ações em desacordo com as leis divinas? Ora, essas ações vão provocar o quê? Um desequilíbrio. E todo desequilíbrio vai provocar consequências mais o quê? Desastrosas, consequências que precisam ser corrigidas, voltar ao equilíbrio. Então, tendo esse entendimento, nós vamos compreender que tudo aquilo que acontece conosco tem uma razão, tem um motivo, tem uma causa, e foi provocado por nós mesmos, pelas nossas escolhas. Então, isso vai nos isentar Deus dessas atitudes que nós, às vezes, achamos injustas, quando não temos esse conhecimento. E é por isso que no livro Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, que nós já falamos várias vezes dele aqui, é sempre bom nós lembrarmos e relembrarmos, que o Kardec ele faz uma análise da causa das aflições. E Kardec, não é, o codificador da nossa doutrina, um homem extremamente inteligente, sempre muito pedagógico, sábio, ele então nos explica que as causas das aflições podem ser encontradas em duas situações, em vidas passadas ou na nossa vida atual. Kardec, nesse capítulo, ele nos alerta que ninguém nesta vida passa por alguma situação difícil, passa por algum mal sem uma causa justa. E se vamos olhar nas doenças, ele diz que o doente passa por aquela situação por uma causa. E que ele deve dar graças, ser grato àquela doença, pois a enfermidade, geralmente, não é? Claro, é o caminho para a libertação do espírito, para que nós possamos o quê? Encontrar o rumo que nós nos desviamos, que nós possamos nos reajustar com as leis que nós infringimos, que nós possamos nos reequilibrar daquele desequilíbrio que nós provocamos. Mas ouvindo toda essa teoria, lendo, pode gerar muita dúvida ainda nas pessoas. Será que é assim mesmo? Mas como? É meio difícil ainda. Então, essa dúvida que pode surgir em nossa mente acaba sendo esclarecida pela própria literatura espírita, que com essa necessidade de exemplificar o processo da reencarnação, da causa e efeito, nos traz muito relatos que mostram, não é? A consequência das nossas atitudes para nos fortalecer, para nos consolar, para nos dar um outro entendimento para que nós passemos pelas dificuldades com resignação, com fé, com coragem, com força. Tem um livro de André Luiz chamado Ação e Reação,
que ele conta vários casos, não é? Claro, relacionados então ao tema. No capítulo 16, que eu recomendo que todos nós leamos esse livro, e em especial, então, esse capítulo 16, que nós nos baseamos hoje, contando um resumo, mas lá está bem detalhado. O André Luiz, ele vai relatar para nós o caso do Adelino Correia. O Adelino Correia era um homem muito bom, que além de ter problemas financeiros, ele convivia desde bebê com uma doença de pele muito grave, que o enchia de eczemas. Então, ele tinha pelo corpo todo feridas que se abriam, e o corpo dele que queimava, não é? Como se ele estivesse em chamas. Uma doença semelhante ao fogo selvagem. E era uma doença sem cura. E Adelino precisou se acostumar a viver com essa doença desde pequeno, sabendo que ia ser uma luta para o resto da vida dele. Adelino, ele nasceu num lar muito simples, muito pobre. A mãe espírita sempre buscou levar esse ensinamento para que eles pudessem fortalecer o seu espírito para enfrentar esse momento tão difícil. E assim ele cresceu, se fortalecendo, não é, com essa doutrina, com conhecimento, se transformou num colaborador de uma casa muito simples da região onde ele morava. E ele participava, assim, da assistência espiritual, fazia preleções. E quando ele comentava sobre o Evangelho, ele estudava aquele capítulo, aquele tema, e ele se ligava, não era um homem que orava muito, tinha muita fé, e se ligava com os benfeitores espirituais, e no momento que ele estava passando aquele estudo, ele era inspirado pelos benfeitores iluminados. E a fala do Adelino tocava o coração de todas aquelas pessoas que estavam ali na assistência. E muitas pessoas, às vezes, até choravam, comovidas, do jeito tão carinhoso que ele falava. E Adelino, ele se vestia de uma maneira simples, ele era um homem simples, e ele deixava passar para as pessoas aquela fé, aquela resignação com aquela dor que causava tanto sofrimento para ele. Era uma dor, às vezes, insuportável. Mas apesar de ter tanta fé, de ter tanta confiança, de tanta resignação, ele trazia no seu íntimo uma inquietação que não dava paz para ele. Era algo que apertava e que ele não sabia mais o que fazer para se libertar. Era algo que doía no seu peito. O Adelino era amado por todos naquela comunidade. Ele sempre tinha uma palavra amiga, um gesto de bondade. O lar dele, como eu falei, né, ele nasceu numa casa muito pobre e ele também era pobre. Ele perdeu o pai quando ele era muito criança ainda. Quando adulto, ele acabou se casando, teve uma filha que deu o nome de Marisa, mas quando a menina fez 3 anos, a mulher os abandonou. Agora, não é? Naquela situação, a menina já tinha 9 anos. E apesar de todas as dificuldades, Adelino adotou mais 2 meninos. Ele não podia abandonar aquelas crianças que foram largadas na sua porta. E com a ajuda da mãe, uma mulher forte, um espírito amigo que veio para ser o seu amparo nas horas difíceis, ele criava os 3 filhos. Adelino era um exemplo, então, de filho, de pai, de amigo, de funcionário. E muitos, não é, como eu já disse, até mesmo na casa espírita, se perguntavam como uma pessoa tão boa tinha uma vida com tantas dificuldades. E às vezes ele não tinha quase nada de dinheiro, mas o pouco que tinha, ele ajudava também aquele que estava numa situação mais difícil. Bem, André Luiz,
soube da vida do Adelino pelo instrutor espiritual. André Luiz, habitava, não sei se já reencarnou, né? A colônia espiritual, Nosso Lar. Todos nós, aqui na Terra, moramos numa cidade, num país, e quando nós desencarnamos, nós também vamos habitar cidades no plano espiritual. E essas cidades se localizam sobre as localizações que estão aqui, né, na Terra. Então, Nosso Lar é uma colônia espiritual que fica sobre a cidade do Rio de Janeiro. André Luiz morava no Rio de Janeiro, desencarnou, foi para essa cidade. As cidades, tem várias cidades no plano espiritual, e nós vamos para a cidade que está de acordo com a nossa sintonia, com os nossos pensamentos e sentimentos. Então, ali ele soube que um de seus antigos moradores da cidade, né, há muito tempo atrás, passou, quando voltou da Terra, passou por muitos anos numa zona de sofrimento, até que conseguiu ser socorrido pelos benfeitores de Nosso Lar e levaram esse rapaz para lá. Esse rapaz, depois de muito tratamento, aprendeu muito, se esforçou muito, trabalhou muito e queria se reabilitar com as leis divinas. Então, reencarnou. E aqui na Terra estava sendo amparado, não é, por esses instrutores, e permitia esse amparo até pela própria condição que ele dava. E ficou sabendo que este rapaz era o Adelino. Que André Luiz, então, foi convidado para ir até a casa espírita que ele estava fazendo aquela apresentação naquela noite. E André Luiz ficou muito comovido ao ver aquele homem tão simples, mas com tanta luz, com tanto amparo, e recebendo ao seu redor a companhia de muitos espíritos agradecidos por tanto que ele ajudava os seus entes queridos necessitados aqui na Terra. E André, então, soube pelo escritor o motivo da situação de tanta dificuldade daquele trabalhador. Por que, né, com tão dedicado, com tanto amor, uma pessoa tão boa passava por uma situação tão difícil, uma doença tão grave que causava assim, um sofrimento atroz nele. E aí, então, o instrutor contou para André que numa encarnação anterior, o Adelino foi filho bastardo de um barão, de um fazendeiro muito rico na época do Brasil colonial. O seu pai era um homem muito orgulhoso, o coração muito duro, cruel mesmo. Ele abusava das escravas, daquelas jovenzinhas virgens ainda, e muitas vezes aquelas escravas engravidavam, e ele, para não ter dor de cabeça, problema, chateação, ele mandava vender aquelas escravas com os próprios filhos, ou outras vezes ele vendia só os filhos. Certa vez, uma das escravas abusadas morreu ao dar à luz a um menino. E quando o capataz falou, né, do nascimento daquela criança, ele teve curiosidade pela primeira vez em ver aquela criança. E diferente das outras vezes, aquele homem sentiu um choque, uma atração por aquele bebê, um amor inesperado, que ele assumiu aquele criança como filho e o fez herdeiro de suas propriedades. Deu a melhor educação, mandou que ele fosse estudar na corte, fazia de tudo por aquela criança. Ele era um homem cruel, como nós já falamos, e não pensava duas vezes em castigar aqueles escravos no tronco. E muitas vezes ele mesmo chicoteava, sem qualquer compaixão, aqueles escravos que desobedeciam ou que tentavam fugir. Agora, para o filho, ele era completamente diferente. Era um amor sem limites, ele permitia tudo. E ele mesmo se perguntava como ele era capaz de amar tanto alguém, e ainda mais um filho
de uma escrava, né? E a relação entre os dois era muito próxima, de muita cumplicidade, de muito amor. E assim o tempo foi passando. Quando o Martim tinha 21 anos, o seu pai tinha 43. Ele era um jovem também, né, quando ele nasceu. E aí o seu pai estava cansado daquela vida, né? Era solteiro ainda e se apaixonou e resolveu se casar com uma jovem de 20 anos, mais nova que seu filho, Maria Emília. Casou, trouxe a jovem ali para casa e dá para imaginar o que aconteceu. Adelino e a madrasta se apaixonaram. O jovem queria a Maria Emília. A Maria Emília não era uma jovem assim, com uma moral elevada. Era também uma jovem que deixava a desejar, não é? Quanto à conduta moral. E assim se aproximaram, se apaixonaram, começaram a ter um caso. E todo o amor que o Adelino, não é? Que na época tinha outro nome, que era o Martim, não é? Que nós falamos, ele perdeu esse amor pelo pai. Esse amor se transformou em raiva, em ódio, porque o pai tinha o que ele queria. O que ele mais queria era ter ali aquela mulher com ele. Aquela mulher correspondia a seu amor. Ele precisava fazer alguma coisa. Não era justo o pai dele ficar com a Maria Emília. O pai dele era um homem cruel, era odiado. Ali na fazenda, todo mundo odiava. Os capatazes, tinha 2 capatazes que eram homens de confiança dele, eram ali porque recebiam e tinham também as mordomias, mas fariam tudo por dinheiro. Outras pessoas só gostavam do pai porque tinham os benefícios, mas não gostaram entre aspas. E aquele ódio, aquela revolta foi crescendo no seu coração, e ele então queria, se sentia no direito de poder viver aquele amor, e como o pai era tão ruim, ele achava que deveria fazer justiça com as próprias mãos. E o justo seria que seu pai saísse do seu caminho. Então, ele planejou que a única maneira disso seria matar o pai. E com o consentimento, também com a anuência da Maria Emília, ele pediu ajuda daqueles 2 capatazes que eram os homens fiéis do seu pai. O barão, ele estava doente por conta da sua vida desregrada, ele estava acamado por problemas no fígado, e a mulher ficava ali na cabeceira, dando a medicação. Então, eles tramaram aquele plano, e certa noite, quando a mulher ia dar medicação para ele, ela colocou sonífero no remédio dele, e ele apagou. Nisso, os capatazes entraram e espalharam resina pelos lençóis. E o Martim, então, deixou uma vela bem ao lado ali da mesinha, né, da cabeceira dele, e jogou aquela vela sobre os lençóis, queria pegar fogo para que toda aquela situação parecesse um acidente. E aí, aquele fogo se espalhou, e o seu pai, ele olhou ali o seu pai ser consumido pelo fogo. Por tudo isso, na vida atual, o Adelino, inconscientemente, vivia preso àquele momento de loucura. Ele desencarnou 5 anos após o assassinato do seu pai, porque ele não tinha sossego, porque assim que seu pai se viu em espírito, tomou ciência do que aconteceu e passou a persegui-lo. E ele, por conta da mente, do pensamento, do remorso, acabou, então, influenciado pelo pai e ficou até louco. E a mulher acabou largando ele também. Então, aquela angústia que ele sentia era ainda no seu interior aquela dor de ter provocado a morte daquele homem que era o seu pai e que fez tudo por ele.
Então, por conta das atitudes que ele teve nessa existência anterior, ele sofria os males dessa doença tão terrível que deixava seu corpo cheio de feridas não cicatrizadas e que a sensação que ele tinha é que ele estava sendo queimado. André Luiz também nos informa nesse livro que foi o próprio Adelino, então, não é? Que ao estar naquela colônia do Nosso Lar, que após ter todo o preparo, escolheu passar por todas as situações difíceis que ele iria passar. Ele se arrependeu, ele trabalhou, ele se evangelizou, e teve toda aquela coragem para juntos traçarem a trajetória dessa existência. A história tem um final feliz, porque nessa vida, como Adelino, ele enfrentava aquela situação difícil financeira, não é? E a própria da saúde com resignação. Aceitou com resignação o abandono da mulher. Ele cumpria a meta reencarnatória dele realmente com empenho, com dedicação, e por isso ele conseguia ter o amparo dos amigos espirituais. E essa atitude dele, não é? Essa maneira dele enfrentar essa situação, permitiu, então, ele receber toda a misericórdia divina. Veja, ele passava por todo aquele sofrimento, mas ele recebia do plano espiritual muita luz, muitas energias que aliviavam a sua dor. Veja, se não fosse isso, ia ser algo insuportável. E ele, então, todo o sofrimento que ele causou, ele não passava 100% por aquele sofrimento que ele pediu para passar, exatamente pela misericórdia, que age sempre em favor de todos aqueles que querem resgatar a sua consciência de uma maneira íntegra. Essa narração é muito rica, não é? E vale a pena vocês irem lá ver. E o André Luiz, ele também informa o destino dos outros personagens envolvidos. O barão, né, a esposa e os capatazes que foram cúmplices de assassinato. O Adelino, veja, ele nasceu, não é, num lar com uma mãe que não tinha vínculos naquela encarnação com ele, mas por amor, por vínculos de outra encarnação, por seu espírito jamais evoluído, veio para dar a força, a sustentação, o amparo, porque senão sozinho seria difícil ele passar por toda aquela situação de tanta dificuldade. Mas ele não merecia ter um lar tranquilo, porque ele arruinou o lar do pai dele. Então ele foi órfão, porque ele menosprezou a paternidade, então não tinha pai. Quando ele casou, ele foi abandonado por uma companheira que não entendia o coração dele, ele era tão bom, e ela não entendia isso, não aceitava. E então ele acabou o quê? Também sentindo a dor de ter sido abandonado por uma esposa. A Maria Emília, a antiga madrasta, que também, né, o desviou dos braços do seu pai, reencarnou como a sua filha, era Marisa. Porque agora eles iam aprender o que? A ter o amor diferente. E ela iria ser educada pelos exemplos nobres do seu pai. E o que a Marisa estava passando? Aquela criança sentia a dor de ser filha de uma mulher, coitada, né? Que abandonou o casamento, que abandonou a filha, assim como ela menosprezou o casamento no passado. Então, ela destruiu um lar, né? E teve também um lar, sem ser um lar com pai e mãe, mas ela tinha o amparo da sua avó, que era uma mulher maravilhosa na sua vida. E os antigos capatazes, que também eles abusavam das escravas, eles vendiam e eles matavam, né, aqueles filhos daquelas escravas ali, não
filhos do barão. Eles renasceram na raça que eles tanto castigaram e menosprezaram. Eles foram abandonados e adotados por Adelino. Pai, o que aconteceu com o pai? Naquele momento que André Luiz visitava aquele Adelino, né, para conhecê-lo, ele também teve essa curiosidade e perguntou, mas o que aconteceu com o pai dele? Ele reencarnou, não reencarnou? E aí então foi informado, não é, que ele iria ver com seus próprios olhos. Foi quando, dali a alguns dias, eles vão ali para a casa do Adelino e eles esperam o Adelino dormir, e quando o Adelino se desdobra, ou seja, o corpo está dormindo, e o corpo espiritual deixa o corpo, não é? Que nós fazemos isso à noite, deixamos o corpo, e podemos, em espírito, visitar lugares, aprender coisas boas, trabalharmos, não é, no plano espiritual, em benefício, né, junto com a espiritualidade, como também podemos ir para locais não aconselhados, por isso a importância de nós nos prepararmos ao dormir, orarmos, termos uma vida mais regrada, para que as nossas horas de repouso do físico sejam horas benéficas para todos nós. Então, ele ali com a equipe estava ali acompanhando, e quando o Adelino então deixa o seu corpo, o benfeitor se aproxima dele, dizendo a ele que chegara o grande momento da prova da vida dele, do resgate, do aprendizado. Ele tinha o livre-arbítrio de poder agir como ele quisesse, mas em relação ao abandono da esposa, ele não se revoltou. E ele pegou a filha e criou a filha, criava com dignidade. No momento em que aqueles 2 meninos chegaram à sua porta, ele poderia ter encaminhado eles para serem adotados em outro local, mas ele acolheu aquelas crianças e cumpriu assim o planejamento encarnatório. Mas agora vinha a parte mais difícil, porque o pai dele reencarnou e viria agora para os seus braços. Ele agora iria acolher aquele homem como filho. E ele tinha, sim, o livre-arbítrio de cumprir a sua programação ou não. Então veio todo um preparo, orações do plano espiritual, fortalecendo a decisão naquele momento tão importante na sua vida. E aí, ele acorda no meio da noite e escuta um barulho na porta da casa dele. E quando ele abre a porta, ele vê também um menino descendente, né, da raça negra, ali, necessitado do acolhimento. E na hora que ele vê aquela criança, ele não se lembra da conversa, mas algo vem em seu coração, que aquela angústia parece que o libertava, e ele abraçou aquele filho, aquela criança como um filho querido. E assim, iria levar adiante a sua programação reencarnatória, vivenciando através do amor o resgate daquela existência que ele teve tão desastrosa. Em explicação também a como acontece, então, esse processo da doença, nós temos no Livro dos Espíritos a informação de que nós somos constituídos por 3 partes: o espírito, o perispírito e o corpo físico. O espírito é a inteligência, a individualidade, não é?
O corpo físico é um instrumento da manifestação do espírito. E o perispírito é o corpo energético, material, que envolve o espírito, não é? Inclusive quando nós estamos no plano espiritual. E o perispírito tem gravado em si toda a memória das nossas encarnações. Então, tudo aquilo que nós fazemos fica registrado em nosso corpo espiritual, que abriga a nossa mente. Então, todas as ações realizadas de acordo com as leis divinas ficam ali como dando aquela luz para cada um de nós. Mas tudo aquilo que nós fazemos em desacordo com as leis divinas deixam marcas no nosso perispírito, lesam o nosso perispírito. E essas marcas precisam ser retiradas, essas lesões precisam ser sanadas pela reparação dos nossos erros, pelo trabalho no bem. E por isso nós vamos o quê? Reparar onde? Na Terra, que é a grande escola e o grande hospital. Agora, o perispírito, ele também serve de molde para o nosso corpo físico. Então, esse molde, se tem uma lesão, vai o quê? Essa lesão vai ser refletida naquele corpo formado. Então, é por isso que a pessoa, quando nasce, às vezes tem, então, certas limitações, certas propensões a determinadas doenças. Todo esse processo está sendo coordenado pelas equipes espirituais. O Adelino, ele trazia em seu íntimo o remorso de ter causado a morte do pai, não é? Aquela cena do pai se queimando, como nós já falamos, se fixou na sua mente, era essa angústia. Esse ato desequilibrou o corpo espiritual dele de uma tal maneira que quando ele nasceu, ele trouxe então esse problema de pele. Ele se comprometeu a receber os seus cúmplices, não é? Para se reajustarem com as leis divinas através do amor. Então, todas as situações que esses personagens viveram só podem ser explicadas pela reencarnação, que através da lei da ação e da reação mostra a justiça de Deus. Nós sabemos que não é fácil viver uma doença grave, passar por situações difíceis, ninguém duvida disso. Mas as mensagens, o que o plano espiritual quer mostrar para nós, trazendo esses relatos, é que vale a pena nós nos esforçarmos por termos uma visão positiva da vida, para que nós tenhamos atitudes que vão amenizar, não é, aquela nossa dor. Porque a dor existe, mas o sofrimento vai ser mais ou menos intenso de acordo com como nós agirmos, né, com aquela situação. Então, que com a gratidão, com a fé, com a coragem, com a força, que nós possamos conquistar elementos para amenizar, ao invés de agravar o sofrimento vivido. O pensamento positivo, a busca de ideias construtivas, atitudes no bem, nos ajudam muito, não é? A passar por essas situações e a ter o aprendizado que nós necessitamos. Assim, nós precisamos, então, buscar em cada um de nós, assim, aqueles elementos para fazermos a nossa parte, para nos ajudarmos e ajudarmos aqueles que estão ao nosso redor. Que nós possamos confiar sempre em Jesus e, sem sombra de dúvidas, confiar no auxílio espiritual, que é muito, muito mais intenso do que nós imaginamos. Como nós vimos, né, abnegados amigos espirituais estão sempre atentos, nos ajudando a superar os momentos difíceis. Nós recebemos um anjo guardião que, unido a Jesus, está sempre ao nosso lado, nos inspirando, nos ajudando e esperando que cada um de nós aproveite todas as oportunidades de aprendizado e crescimento que essa vida nos proporciona. Por isso, a nossa mensagem de hoje é uma mensagem para que cada um de nós tenha fé, tenha coragem, tenha força, tenha gratidão, alegria e enfrentar todas as situações.
que não existe castigo, existe oportunidade de reparação de erros, de aprendizado, de desenvolvimento de qualidades que nós trazemos. E Jesus nos permite com que nós vivemos tudo isso pelo amor. Essa energia que move o mundo, o amor que é pelo amor que Deus nos criou, e é por amor que nós vamos chegar a Deus. E é por amor que esses espíritos nos acompanham, que desejam que nós tenhamos o melhor aproveitamento das nossas experiências. Então vamos abrir o nosso coração para o amor, que com certeza nós teremos dias menos difíceis. E que possamos ler, estudar o Evangelho, nos fortalecer nessas histórias para que nós possamos vencer as tentações que nós temos na vida e possamos assim ter a lucidez de tomarmos decisões mais acertadas para nós e para ajudar os outros. Que Jesus nos abençoe, nos fortaleça e nos ampare. Que assim seja. Muito bem. Percebemos que os apegos à matéria, a passar por cima dos outros, não traz bons frutos. Mas que amar, respeitar, aí sim traz bons frutos. Uma boa história, fácil de memorizar, e vamos medir, né? Nossas atitudes para que possamos colher bons frutos. E se por acaso a dor, o sofrimento nos visitar, saibamos que também temos proteção para poder superar esses momentos de dor e de sofrimento. Obrigado, Jesus, por essas lições, obrigado à espiritualidade superior que tanto nos ensina, nos consola, para que possamos compreender que não é Deus que castiga, mas as nossas escolhas equivocadas nos levam à dor e ao sofrimento. Então, Senhor, neste momento, nós vamos projetando bastante amor, paz e harmonia para todos os lares na Terra que precisam se reajustar, se respeitar, que precisam se amar. O casal, os filhos, os laços de pais e filhos, que possam ser fortalecidos, que haja esperança entre as pessoas por uma vida melhor, que haja respeito, para que esses laços possam se fortalecer cada vez mais. Levamos também saúde e o nosso amor para os leitos em dor, em qualquer canto, em qualquer lugar, que as pessoas possam receber esta vibração e sentir esperança, e sentir confiança em Jesus e em Deus, nosso Pai e Criador. Levamos também esta vibração de apoio, de coragem, para aquelas famílias que atravessam momentos difíceis, seja por desemprego, seja por desarmonia, seja por doenças, que essas famílias possam receber esta vibração como um bálsamo que suaviza os seus corações, que alivia suas mentes e que fortalece e encoraja para que todos juntos possam seguir adiante, confiantes no nosso Criador. Em particular, Jesus adentre em nossos lares e que suas luzes sejam de paz, de harmonia,
e de amor. Que elas circulem por todos os ambientes e que essas luzes envolvam cada um daqueles com quem habitamos em nosso lar. E assim, Mestre amado, permita, possamos finalizar o nosso encontro nesta noite, te pedindo para que possamos permanecer em paz e serenidade até uma próxima oportunidade. Que assim seja, graças a Deus.